dia, Elô. Joaquim, obrigado. Bom dia a todos pela presença. Sejam bem-vindos à prestação de contas do terceiro quadrimestre, referente a setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020. Pode seguir, Joaquim. Próximo. Aí, pessoal, é só um termo técnico que é citação de algumas leis que nos obriga a fazer essa explanação que será feita hoje. Próxima, Joaquim. Rede de Saúde Pública de Cabral e Paulista, a gente vai falar dos números colhidos nesses 4 meses, referente à Estratégia de Saúde da Família, ou o PSF, no caso, é a Unidade Básica de Saúde, que é a Terezinha Bognar Checheto, que já estava em funcionamento nesse período. Próximo, Joaquim. Montante, fonte dos recursos aplicados no período. Próximo. Eu não consigo enxergar. Alguém consegue fazer a leitura disso? Esses números aí foram coletados pela contabilidade no período. A gente tem a apresentação número 1º, 2º e 3º, é o quê? Só um quadro comparativo. O primeiro lá enquadra os valores referentes a janeiro, fevereiro, março e abril. O segundo, maio, junho, julho e agosto. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, toda a nossa explanação vai estar tratando do terceiro quadrante, na coluna ali. E os demais vão servir como uma referência, um parâmetro para a gente, para efeito de análise, né? Então, equipamento e material permanente, a gente tem essa evolução de valores de 11, 13 e 24 mil. São compras de equipamentos, de material permanente, como está descrito ali. Operação e manutenção do Fundo Municipal de Saúde. Isso daí esses valores altos de 1.600.000, 1.600.000, 1.700.000, envolve a folha de pagamento, né, Heloísa? É o quadro de funcionários. O combate ao coronavírus, tá? No começo da pandemia, no quadrimestre, a gente estava com 2.000 de despesa acumulada, no segundo já com uma ênfase maior e casos acontecendo, 19.800, e por fim, no terceiro, R$ 23.699. É uma evolução compreensível, porque o quadro foi se agravando e, consequentemente, as despesas vão aumentando, né? Combate ao coronavírus, portaria, tá, R$ 226.000. Esse também é um valor destinado exclusivamente ao uso do combate ao coronavírus. E esse montante, ele só aparece no terceiro quadrante porque foi utilizado esse recurso para fazer a aquisição de medicamentos para o município. Ocorreu uma licitação em novembro de 2020 e o valor que a gente tinha disponível em caixa era esse, e ele foi utilizado na reversão de medicamentos para o combate do Covid e outros medicamentos que são necessários também para distribuição gratuita para o município. A manutenção do PSF, esses valores aí também são referente à folha de pagamento e a outras despesas. Manutenção da vigilância sanitária, esses valores aí, no caso, 6.435, são um apanhado de coisas, são combustível, conserto de veículo e materiais de consumo em geral. Manutenção da vigilância epidemiológica, é a mesma coisa, só que sanitária e epidemiológica são vigilâncias, mas cada uma tem o seu orçamento distinto, e o valor da epidemiológica é um pouco inferior, né, mês a mês. Próximo, Joaquim. A gente vai falar um pouco dos números da Estratégia de Saúde da Família, o PSF, tá? Próximo, Joaquim. Consultas médicas, pessoal. Ali a gente tem o quadrimestre apresentado, como eu expliquei, falando de setembro a dezembro. O Dr. Jean tem bastante constância nos atendimentos dele. Ele é um médico do PSF e atende 8 horas por dia.
Nessa prestação de contas que a gente está se referindo, foram feitos 1.340 atendimentos, num total de 3.855 no ano. A doutora Solange faz o atendimento lá também às sextas-feiras, e lá ela compõe o atendimento à cidade inteira. Também primeiro houve um número alto, 264, depois de maio a agosto, 36 apenas, que a gente estava combatendo a pandemia. Também ela voltou a atender na unidade de cima, e depois, mais no final do ano, ela retornou para o atendimento no PSF, hoje ela está lá. Tá? Então esse número ele é variável um pouco no PSF, mas lá na frente a gente vai ver que a doutora Solange tem atendimento na unidade de cima também. E a soma dos dois acaba equalizando o resultado dela. Tá? Ginecologista, doutor Sebastião, esse médico ele já não compõe mais o nosso quadro, ele foi desligado. Tá? No primeiro quadrimestre ele não estava atendendo, no segundo quadrimestre ele apresentou 45 atendimentos e 88 atendimentos no último quadrimestre, que também não é completo esse número porque ele se desligou no final do ano. Então, alguns atendimentos aí poderiam ter sido feitos e não foram. E a doutora Priscila, que é a pediatra, né, Estefânia? Ela também entrou recentemente, depois do meio do ano. Ela acumulou 27 consultas no período de maio a agosto e 134 consultas do período de setembro a dezembro, no PSF, totalizando sempre na coluna final. Próximo, Joaquim. Consulta de enfermeira. Consulta enfermeira. Tá? O ano passado a gente teve uma variável muito grande de... hoje eu estou tentando estabelecer que cada unidade profissional seja otimizado dentro da sua qualidade, da sua função, do seu preparo, para que esses indicadores eles possam realmente ser um pouco mais consistentes. Aí existem algumas variáveis, por exemplo, de janeiro a abril, a Estefânia fez 264 atendimentos. Da onde saem esses atendimentos? Isso é a partir do momento que o profissional faz o atendimento, ele lança aquele atendimento num sistema. E o sistema gera o relatório que compõe esses números. Como a gente está tratando da administração anterior, eu sei que a Estefânia, a hora estava trabalhando na unidade de cima, a hora trabalhando na unidade de baixo. Existia um fluxo de movimentação de profissionais. Muitas vezes, o profissional, antes dele começar o trabalho dele, ele tem que ser apresentado, indicado, saber onde ele vai trabalhar, o que ele vai desempenhar, tá? Aí tem que ser feito o cadastro desse profissional. Quem faz isso é o faturamento. Por quê? Porque esse profissional, quando ele começa a atender, ele já tem que ter um sistema e o nome dele tem que estar vinculado àquela unidade. Porque aí, quando a gente fizer o faturamento, que é o que? A compilação dos dados da produção de todos os profissionais, a gente manda para o governo, para o Ministério da Saúde. Esse faz o cálculo, o impacto financeiro e nos devolve em forma de recurso. Então, com a rotatividade um pouco desenfreada que aconteceu no último ano, talvez os números do sistema, eles acabam não expondo a realidade do que propriamente foi feito. Assim, a gente tem a composição da consulta das enfermeiras, de setembro a dezembro. 10 consultas nesse período da enfermagem no sistema, uma consulta da enfermeira Elaine no sistema e a enfermeira Elizabeth, nenhuma consulta. O que vai acontecer? Eu só queria dar um retorno para as pessoas que estão aqui, novamente relembrando que 4 meses de uma administração anterior. Eu não a desmereço em nada, só que saindo dessa reunião, eu vou promover uma nova reunião com essas lideranças da saúde, para que a gente, agora que a gente tem a consolidação dos profissionais nos seus devidos lugares, pelo menos essas cadeiras não estão com tanta rotatividade, a gente vai estudar esses números, ver o que aconteceu, ver qual foi a produção, se é que é possível, real, e para os 4 meses dessa gestão que se iniciou, na próxima sessão quadrimestral de prestação de contas,
de audiência pública, a gente tornar os números um pouco mais equalizados, um pouco mais dentro da realidade. A Estefânia, eu vi ela correr para cima e para baixo, incansavelmente. A mesma coisa a Elaine e a Beth também, que integrou há pouco tempo o nosso grupo. Então, em hipótese nenhuma, eu posso dizer que esses números são a expressão da verdade, não são. Mas a gente vai começar um novo trabalho e esses números vão adquirir consistência na próxima audiência pública. Próxima, Joaquim. Fisioterapia, pessoal. Próxima, Joaquim. Atendimento de fisioterapia. Atendimento de fisioterapia. A gente tem um quadro de 3 profissionais de fisioterapia no município. 2 deles são funcionários de carreira e o Vitor, contratado pela terceirizada MedServe. Assim se compôs o quadro no último quadrimestre. Daiane acumulou 229 consultas, Luiz Ângela 63 e o Vitor 68. Só lembrando que a Daiane e a Luiz Ângela têm um acumulado diário de horas de 6, cada plantão, e o Vitor vinha no mesmo período fazendo 4 horas diário. Tá? Então, 30% a menos em tempo de atendimento no dia a dia em relação às outras meninas. Dessa forma, é compreensível o número. A Luiz Ângela, ela tem alguns problemas de saúde e nesse período ela esteve ausente de férias, cuidando de algumas coisas, por isso o número dela é um pouco inferior também. Próximo, Joaquim. Pessoal, estou indo rápido demais. Eu gostaria que, se tiver alguma dúvida, já fosse paralisado na hora, se eu puder ajudar a responder. Tá? Próximo, Joaquim. Procedimentos ainda do PSF. Tá? A administração de medicamentos. Essa administração de medicamentos é dentro da unidade, tá bom? Então, ao longo de setembro a dezembro, foram administrados 240 atendimentos com a administração de medicamento. O médico atende e a pessoa, por algum motivo, fica lá em observação ou toma um soro, alguma coisa. Tá? Avaliação antropométrica. Aqui tem bastante termo técnico, eu ainda não domino todos. A Estefânia está aqui, pode me ajudar. Mas isso é peso e altura, tá? Então, no período de setembro a dezembro, 1.373 pesagens. Aferição de pressão arterial, 16. Acolhimento com classificação de risco, 452. São pessoas que procuram a unidade, né, Estefânia, com problemas de pressão alta, alguma coisa assim, né, que precisa de cuidado especial naquele momento. Atividade educativa, são as atividades em grupo, que acontecem principalmente nos períodos de campanha, onde nesse período é desenvolvido pelo médico, pelo enfermeiro ou por agentes de saúde, algum tipo de esclarecimento à população. Consulta de pré-natal, 46 pessoas, ou 46 atendimentos, na verdade, né? Pessoas, deve ter sido 5 ou 6, enfim, é a média que se registra no município. Mas que a soma dos atendimentos do Dr. Jean, ao longo desses 4 meses, totalizou 46. Consulta puerperal, 0. Curativo simples, 12 curativos. Alguém se machucou lá, ou arranhou e achou que tinha que fazer um curativo, foi na unidade, foi atendido. Escuta inicial, 2.118. Isso é um termo dado para o acolhimento propriamente, que são as pessoas que chegam sem consulta marcada, mas que por um motivo de saúde pede para ser atendido e é encaixado na agenda no dia a dia. Tá? É um horário que a gente abre principalmente de manhã, das 7 da manhã às 8h30, onde o Dr. Jean concede esse período para atendimento de urgência e emergência. Haja visto que o PSF preconiza o programa que as pessoas tenham atendimento agendado. Glicemia capilar,
549. Isso, na verdade, é teste de diabetes. 549 pessoas foram testadas. Inalações foram feitas 9 apenas. Puerpericultura, um atendimento apenas. Retirada de pontos, 10 retiradas no período. Próximo, Joaquim. Laboratórios e exames. Próximo. Esses laboratórios, eles são externos ao município, né? O médico, a cada atendimento, ele julga necessário ou não. Quando é necessário para uma melhor análise dos exames, ele acaba encaminhando. Dessa forma, a gente tem o quê? Coleta de material para exame laboratorial. Isso é o sangue, pessoal. Foram feitas 296 pessoas a coleta do sangue nesse período. Coleta de material para exame patológico. Esse é o exame de Papa Nicolau. Coleta de sangue para triagem neonatal. Isso é o atendimento das gestantes do município, né? Exame do pezinho. Tá. Muito obrigado, Stefânia, pela correção. Coleta de suave, pessoal. Essa é a técnica usada para a detecção do vírus Covid-19 através do suave nasal, que é aquele cotonete incômodo que a gente utiliza. Ao longo desses 4 meses foram testadas 176 pessoas através desse método e o resultado é dado através do Instituto Adolfo Lutz de Bauru. Próximo, Joaquim. Testes rápidos. Próximo. Procedimento. Teste rápido de gravidez. Não tivemos nenhum no período, dentro da unidade. Teste de HIV. Tivemos 6. Teste de HBV. Hepatite. 2 vezes foram testadas no período. Teste de sífilis, 5 vezes. Teste rápido para hepatite C, 3 vezes. Teste rápido do Covid, que é uma outra opção, que é o teste do sangue, com resultado imediato, feito dentro da própria unidade. 213 pessoas foram testadas no período. Próximo, Joaquim. Imunização. Próximo. A imunização, na verdade, são as campanhas que ocorrem somado às vacinações aleatórias feitas no dia a dia e de rotina que compõem o quadro. Então, a gente começa pela hepatite B. Dentro do período em citação foram 41 pessoas atendidas. A penta, que compõe difteria, tétano e coqueluche. É a composição da denominação penta. 21 pessoas foram imunizadas. DTPA. Dupla adulto da gestante. São 6 pessoas que foram vacinadas e imunizadas no período. DTP. Difteria, tétano e coqueluche. 23 pessoas foram vacinadas no período. Dupla adulto. Isso é vacina antitetânica, pessoal. 19 pessoas foram imunizadas no período, ou vacinadas no período. Rotavírus. É uma vacina que compõe as vacinas do recém-nascido contra diarreia. Foram 13 crianças vacinadas. Influenza, que é a vacina da gripe H1N1, correto? 16 pessoas foram vacinadas. Varicela é uma doença já citada, é a catapora. 24 pessoas foram vacinadas, não é novidade no nosso país. Tríplice viral é a composição de imunização para sarampo, cachumba e rubéola. 66 pessoas foram vacinadas nesse período. Próxima, Joaquim.
Joaquim? Já passou? Tá. Pneumo, 10. 21 pessoas foram imunizadas. Essas são formas graves de pneumonia. Hepatite A, que é uma forma da hepatite. 6 pessoas foram imunizadas. Febre amarela, 42 pessoas foram imunizadas. HPV, 23 pessoas foram imunizadas. Raiva, 0 pessoas foram imunizadas, não houve necessidade, graças a Deus. BCG, a BCG é uma vacina contra a tuberculose. 4 pessoas, 4 crianças foram vacinadas. VIP, polio inativada. 21 pessoas foram vacinadas. VOP polo oral, 105 pessoas foram vacinadas, que é a gotinha na língua, né, das crianças no combate também a polio. Meringo ACWI, 4 pessoas foram vacinadas. Essa é uma vacina para adolescentes contra formas graves de pneumonia e meningite, por exemplo. Meningo C, que é uma outra forma da meningite, 34 crianças foram vacinadas. Próximo telão. Atendimento domiciliar. Preconiza, pessoal, o atendimento no PSF, que a gente faça, dentro das microáreas estabelecidas pelo programa, as visitas domiciliares a toda essa população. Quem desempenha esse papel na unidade PSF são todos os profissionais ali elencados, desde o médico até o agente comunitário de saúde. Ainda dentro desse conceito, existem algumas formas de se avaliar a necessidade de cada pessoa receber essa visita. Isso é visto, pontuado, ponderado através da chamada escala de Coelho. E a gente tem isso dentro do nosso PSF hoje. Quer dizer o quê? Que é feita uma análise e as pessoas que precisam de um atendimento mais próximo por alguma enfermidade, ela é mais vezes por mês visitada. E as pessoas que gozam de boa saúde já estão nessa escala de Coelho na base, ou seja, elas não precisam de um acompanhamento mais rigoroso, além do que preconiza o programa que estabelece. E sendo assim, a gente vai divulgar esses números. Próximo, Joaquim. Então, atendimento domiciliar. A enfermeira Estefânia, de setembro a dezembro, ela fez apenas 2 atendimentos. Pessoal, talvez tenha havido até uma falha minha na explicação anterior, e eu me recordo agora. A Estefânia, de setembro a dezembro do ano passado, o município e a Secretaria de Saúde, ela não tinha uma pessoa responsável pela vigilância epidemiológica. E essa pessoa não foi contratada, e a Estefânia acumulou funções de enfermeira-chefe da unidade do PSF e responsável pela vigilância epidemiológica. Ela foi meio que colocada, não teve muita escolha. Então, a baixa produção da Estefânia, que outrora lá eu disse que eu ia entender o porquê de alguns números, agora me recordo que está atrelada a isso. A Estefânia, nesse período, ela estava se dedicando integralmente a estruturar novamente dentro do nosso município a vigilância epidemiológica. É um assunto muito vasto, muito variado de informação, em função do Covid, principalmente agora, se tornou mais importante ainda. Então, a desvinculação da Estefânia nesse momento foi estritamente necessário, não tinha como não se preocupar com essa esfera da vigilância. Tá? Então, ela deixou de fazer os atendimentos de primeira linha dentro da unidade. Quem estava nesse período atendendo era a Elaine. Tá? Talvez ela não tenha
digitado, o atendimento dela aí está zerado, mas a Elaine estava lá também ajudando. Então, como eu disse, como a gente estava com uma rotatividade muito grande de profissionais e lugares que eles atendiam, muitas vezes não estava no CNES, a decisão de mandar o funcionário era muito antecipada, equivocada às vezes, e a pessoa sem estar vinculada no CNES, o nosso número ele não é apontado. Tá? Então é isso que eu me proponho a corrigir, estabelecer os locais, cobrar o mínimo necessário para a gente poder chegar numa excelência de trabalho, onde o número do que realmente foi feito e executado apareça. Apareça de que forma? A partir do momento que ele é introduzido no sistema de informação integrado da prefeitura. Tá? Então, pessoal, a Estefânia, a produção dela, no caso, está comprometido porque ela estava respondendo pela vigilância epidemiológica nesse período. A Elizabeth também havia integrado o quadro, já devia ter tomado ciência do sistema, e a produção dela foi de 35 atendimento domiciliar. Tá bom? Isso é fora da unidade. Passando para a equipe de apoio, a Cíntia, técnica de enfermagem, 51 visitas. A Laís... perdão, pessoal. A Cíntia estava de licença maternidade nesse período, mas ela produziu ainda visitas externas. Perdão, gente, eu estou olhando errado aqui, é verdade. A Cíntia está lá, seguindo a ordem da coluna dela lá, licença maternidade em todo o período, então o número dela não existe. Aí sim, a Laís, que está consistente no local, teve 51 atendimentos. A Maiara, 4 atendimentos. Anteriormente, a Maiara não fazia a composição do quadro, por isso o número é 0. A Rita, ela esteve um tempo também trabalhando aqui em cima e lá embaixo. Eu não sei se ocorreu o mesmo problema com relação ao vínculo do CNES, mas a produção dela nesse período foi 0. E a Verinha também, por questões técnicas dos horários dela, ela passou a integrar em alguns momentos a unidade lá embaixo. Eu volto a dizer incansavelmente, eu não sei se foi um problema de CNES ou de digitação, mas a produção dela também nesse caso foi 0. E o médico, 11. E o médico, o Dr. Jean, nesse período também de evolução, conseguiu atingir 52 atendimentos de visita domiciliar, externa à unidade. Próximo, Joaquim. A Daiane, também, continuando com as visitas domiciliares, a fisioterapeuta Daiane, ela fez 229 atendimentos. Essas pessoas são pessoas acamadas que necessitam de atendimento em casa e não podem se locomover até a unidade. A Luizângela fez 140 atendimentos nessa situação e o Vitor fez 68 atendimentos nessa situação. A doutora Fabiane fez 91 atendimentos na situação domiciliar também, acompanhando esses profissionais. Próximo, Joaquim. A produção dos agentes comunitários de saúde, que é composto por 4 profissionais. Próximo, Joaquim. Então, dentro do quadrimestre, setembro a dezembro, agente comunitário de saúde, famílias cadastradas. A Jéssica, nesse período, dentro da microárea dela, 172 famílias. A Andréia, 193 famílias. A Yara e a Alessandra, 168 famílias. E a Rosana, 123 famílias. Tá? A Yara e a Alessandra, por quê? Num determinado momento, a Yara subiu para prestar alguns trabalhos na unidade de cima e a Alessandra saiu do apoio aos dentistas e desceu para fazer a substituição. Então, ali aparecem as duas. Ali vocês observam que a Rosana, o número de famílias
cadastradas é um pouco inferior às demais, tá? E não é uma questão de privilegiar ou de injustiça com alguém. Essas 23 famílias que compõem o quadro da área da Rosana são zona rural, é o horto e algumas outras propriedades rurais que compõem essa região aqui do município. Então, tudo é mais longe, tudo é mais difícil, o acesso é mais difícil. Então, se a gente levar por essa visão, a gente percebe que o trabalho dela acaba sendo tão árduo ou mais árduo que as demais profissionais que têm facilidade de contato com as famílias que estão próximas e acumuladas dentro da cidade. Visitas domiciliares. Então, em cima são as casas propriamente, e as visitas que elas fizeram dentro do período em questão, 317, novamente, a Jéssica, 2.613 pessoas, a Andréia, 755, a Yara e a Alessandra, tá? A Jéssica, a gente pode considerar que ela esteve ausente por conta do período pré-eleitoral. A Andréia trabalhou muito nesse período para fazer a cobertura da ausência da Jéssica, tá, pessoal? Então, isso daí foi uma sobrecarga para ela, então o número não pôde ser equalizado. A Yara, a Alessandra, o número 755, porque entre a subida da Yara e a descida da Alessandra, muito se perdeu. Então, a gente correu atrás do que deu para produzir no período. E a Rosana, nesse período, ela teve um problema grave no pé e ela esteve afastada pelo INSS esse período. E agora, graças a Deus, ela retornou à atividade, está indo tudo bem dentro do possível, graças a Deus. O que é infeliz de dizer é que nessa saída da Yara, da unidade, saída da Rosana, a composição dos profissionais é 4. O recurso vinha sendo repassado sistematicamente de forma correta para os 4. E o problema de se fazer esse tipo de coisa, de se mudar profissionais de carreira, principalmente atrelados a recursos que vêm do governo federal para manter a sua permanência, é que, se você não informa a produção, teoricamente você dispensou esse profissional, ele não se faz necessário. Quando a Ivanilda faz a compilação dos dados e manda para o Ministério, eles fazem essa análise e eles concluem que o 4º agente ele não teve produção, o município deixou acontecer, eles não querem saber, eles refizeram o cálculo e eles cortaram o salário de um agente. Então, hoje a gente está recebendo por 3 agentes, e esse 4º, agora a gente incorporou uma pessoa à função, ele está produzindo lá incansavelmente dentro do mês de fevereiro. Já na produção e exportação do faturamento de fevereiro, que ocorre em março, essa produção do 4º profissional vai aparecer. E segundo a informação da DRS, através da Analice, que é a nossa interlocutora, automaticamente a gente recupera esse recurso do agente. Alguma pergunta, pessoal? Joaquim, por favor. Ainda falando dos agentes comunitários, dentro da escala de Coelho, que aponta esse número para eles que eu falei para vocês, temos lá os hipertensos, que são as pessoas que tomam remédio para pressão, que têm algum problema nesse sentido. A Jéssica, dentro da composição das famílias dela, atendeu e acompanhou 82 pessoas, a Andréia 150, a Yara 75 e a Rosana 70 pessoas. Pessoas diabéticas dentro da mesma concepção. A Jéssica atendeu 57 pessoas, a Andréia 144, a Yara 52 pessoas,
e a Rosana 70 pessoas. Tá? A Andréia ali, vocês notam que da mesma forma que nos números anteriores de totalização tinha um número muito expressivo, é normal que ela continue com esses números expressivos, porque ela estava se desdobrando para dar conta da falta e da ausência de alguns profissionais no local. Próximo, Joaquim. Atendimentos prestados pelos agentes comunitários de saúde. Pessoal, isso é durante as visitas em loco, nas famílias, são os temas, os assuntos e as preocupações abordadas nas visitas. Acompanhou, no caso da Jéssica, né? Não, isso é a totalização, pessoal, desculpa. Esses números fazem referência à composição do trabalho dos 4 profissionais. Então, acompanhamento de hipertenso, 680 no período, acompanhamento de diabéticos, 274 no período, acompanhamento de pessoas acamadas, 177 no período, acompanhamento de pessoas em reabilitação, 43 pessoas no período. Essa reabilitação está associada a diversas coisas, uma cirurgia, um acidente, uma queda, tá? Acompanhamento de saúde mental, 29 pessoas. Acompanhamento de gestante, 44 mulheres. Acompanhamento puérpera, 8 mulheres. Próximo, Joaquim. Motivo de visitas. Acompanhamento de pessoas. Seguindo ainda o raciocínio, né? Foram abordados os temas tabagismo em 69 visitas, pacientes com câncer, 21 pessoas, doenças crônicas, 60 pessoas, tuberculose não tivemos nenhum caso, hanseníase, 1 pessoa, busca ativa de vacina, são pessoas que por um motivo ou outro não compareceram de uma forma ou outra, então a gente teve que ir até na residência e solicitar o comparecimento para que se vacinasse. E Bolsa Família, a gente não teve nenhum problema, coincidência ou não, ninguém precisou ser lembrado do Bolsa Família. Próximo, Joaquim. Pessoal, a gente encerra a questão dos agentes e a gente fala da saúde bucal ainda do PSF. Próximo, Joaquim. Tipo de consulta. Primeira consulta programada. São as pessoas que vão na unidade, que nunca passaram pelo dentista, que fazem o seu cadastro e que começam a ser atendidas. Nesse período, 123 pessoas foram atendidas. Consulta de retorno, 111 pessoas foram atendidas. Quer dizer, você tem 3 cáries lá na boca, você foi atendida e retornou para dar continuidade no seu atendimento. Então, consulta de retorno é isso, 111 pessoas foram atendidas. E consulta de manutenção, 118 pessoas foram atendidas. Pessoas que já são do quadro, já são cadastradas e caiu uma restauração, por exemplo, as pessoas vão lá e buscam ajuda. Tipo de atendimento, consulta agendada. 276 pessoas passaram pela odontologia de forma agendada, que é o que o programa preconiza. Consulta no dia, 8 pessoas chegaram com reclamação. E urgência, que são as pessoas com dor, 68 pessoas foram atendidas nesse período, que a gente tem que abrir uma exceção, muito embora não esteja agendada, porque a pessoa está com dor e precisa ter o seu problema paliativamente, pelo menos, resolvido naquela hora. Próxima, Joaquim. Conduta e encaminhamento. Alta do episódio, a gente não teve nenhum registro de alta. Significa que as pessoas que compareceram na unidade nesse período pela primeira vez, ou mesmo as pessoas que estão em tratamento, continuam em tratamento. Ninguém teve o seu tratamento bucal 100% finalizado até o momento, então
temos o número 0. Tá? Atendimento especial foi 0. Domicílio, 91 pessoas foram avaliadas em domicílio. E tratamento concluído, 51 pessoas. Não sei como é que foi extraído esse alta do episódio. Eu não sei se você sabe explicar a diferença de alta de episódio para tratamento concluído. Pessoal, eu vou procurar saber para a gente, numa próxima reunião, entender o significado de alta do episódio e tratamento concluído. Então, o que eu expliquei em alta de episódio deve fazer referência a outra coisa. Tratamento concluído, eu entendo que é efetivamente as pessoas que entraram, passaram por atendimento e tiveram alta do episódio. Mas, assim, eu vou entender por que ocorrem essas duas citações. No meu entendimento, é a mesma coisa. Pode ter sido uma falha de interpretação. O sistema ele dá muito relatório. São 300 relatórios que, na verdade, compõem a mesma informação. Então, pode ser que não foi alimentado em alta do episódio, foi alimentado corretamente em tratamento concluído. Tenho quase certeza que é isso, mas eu me certifico para passar isso para vocês. Próximo, Joaquim. Procedimentos odontológicos. Próximo, por favor. Procedimentos. Cirurgia. Essa cirurgia é 15 no total. Essa cirurgia ela não é feita na cidade, a gente não tem condições de proceder a esse tipo de situação, mas são situações que é detectado na unidade e é encaminhado para Bauru, pessoal. Nas faculdades, elas disponibilizam esse tipo de serviço. Tá? Então, foi constatado no atendimento do PSF a necessidade de intervenção cirúrgica e foi devidamente encaminhado. Prótese dentária, foram feitas apenas 6 no período. Essa prótese dentária elenca lá uma parte do convênio do Sorria, a qual destina R$ 7.500 por mês. E a produção dessa prótese dentária, ela tem que, em contrapartida do município, atingir pelo menos 20 próteses. Mas, como a gente teve a suspensão de todos os trabalhos no período da pandemia, é compreensível que, efetivamente, o atendimento se tornou apenas de urgência e emergência, e a gente teve esse tipo de trabalho praticamente suspenso. Já foi retomado, pessoal, esse começo de ano eu fiz contato com a empresa de Santa Cruz do Rio Pardo, esse dinheiro continua sendo repassado, a nossa demanda para próteses é altíssimo, tá? E na quarta-feira da semana passada já foram retomados os trabalhos de acordo com as novas determinações do que pode ser feito diante do Covid, tá? Então, para o mês de fevereiro, a gente vai ter uma produção legal. Para março, a gente vai superar com certeza as 20 que são necessárias. E a gente volta a informar, através da Ivanilda, pelo faturamento, que a produção ocorre, que existe a demanda, que o município está fazendo a parte dele, e até que se mude alguma coisa em esfera superior, a gente continua recebendo esse recurso e continua dando essa assistência para a população. Tá? Radiologia, são solicitações para fazer raio-x, não tivemos nenhuma. Estomatologia, foi 0. Endodontia, é atendimento especializado à criança. Os dentistas, para fazer atendimento infantil, ele tem que ter um curso chamado endodontia. A Bia tem essa profissionalização, então ela faz esse atendimento na unidade. Atividade educativa não tivemos, por conta do revezamento dos dentistas, que acaba justificando até em relação à prótese dentária. Raspagem e alisamento também não ocorreu, porque não é urgência e emergência, e acabou não sendo atendido. E são outras situações que compuseram 204 atendimentos.
dentro dos procedimentos em geral nesse período, que ficou muito prejudicado em função da pandemia. Próximo, Joaquim. Atendimento especializado. Próximo. Consultas. Psiquiatria, doutora Solange, 99 consultas no período. Ela atende uma vez por semana, sexta-feira, tá? Pediatria, doutora Priscila, 134 pessoas foram atendidas, ou crianças foram atendidas. Ginecologia, doutor Sebastião, dentro do período quadrimestral, 88 mulheres foram atendidas. Próximo. Agora, gente, a gente parte para os atendimentos na UBS, que é a Terezinha Bognar Checheto. Próximo. Que a gente elenca os profissionais médicos. A doutora Márcia compôs no período 622 atendimentos. Solange, 824 atendimentos. Doutora Priscila, 156 atendimentos. Doutor Sebastião, 111 atendimentos, Dr. Ronaldo, 191 atendimentos e doutora Beatriz, 23 atendimentos. Tá, pessoal? Não tem muito o que falar a respeito disso. Os números são razoáveis em relação aos períodos anteriores. Tá? Muita coisa ficou prejudicada, não só a odontologia, mas todo mundo está tendo que se reinventar aí por conta da pandemia e na saúde não é diferente. Então, os números, eles têm essa configuração. Próximo, Joaquim. Atendimento de enfermagem na unidade. Lembrando que é a Cleide Maria Terezinha Bognar Checheto. Estefânia fez atendimento aqui também, foram 10 atendimentos. A Gislene, atendimento, na verdade, a Estefânia fez 10, procedimento ela fez 125. Qual é a diferença do atendimento? O atendimento é a recepção daquele paciente e o destinamento dele. O procedimento é quando efetivamente a enfermeira estende o atendimento e efetivamente faz algum atendimento, um curativo, alguma coisa assim. Estefânia pode me corrigir se eu estiver errado. A Gislene, dentro desse mesmo pensamento, ela atendeu 1.193 pessoas e ela fez 2.112 procedimentos. A Elaine, ou APIL, ela fez 144 atendimentos e procedimentos, ela fez 2.002 atendimentos. A Daiane, ela fez no período 120 atendimentos e 775 procedimentos. Próximo, auxiliares de enfermagem, tá? Dentro do mesmo conceito que eu expliquei anteriormente. Adelaide, atendimentos 395, procedimentos 560. A Luzia Fraga, 177 atendimento, 4.454 procedimento. Rosângela, 87 atendimento e 1.648 procedimento, perdão. A Maria José, ela fez 679 atendimentos e procedimentos 827. A Verinha, 164 atendimento e 1.954 procedimentos. Próximo. Procedimentos. Procedimento de administração de medicamentos. Esses medicamentos administrados dentro da unidade, pessoal. Pessoas que foram atendidas, né? Administração de medicamentos a pessoas. 530 pessoas foram medicadas no período. Inalações, 17 pessoas. Curativos, 35 pessoas. Avaliação antropométrica, 2.599 pessoas. Exame cérvico-vaginal, Papa Nicolau, 76 pessoas.
Glicemia capilar, teste do dedinho, 457 pessoas. Consulta de pré-natal, 54 gestantes. Eletrocardiograma, apenas 1. Consulta puerperal, 5. Cuidados com estomas. Ah, tá. Isso são curativos específicos, pessoal, para as pessoas que fazem uso de bolsa de colostomia. 9 pessoas tiveram registro de procedimento dentro da unidade. E atividade educativa em saúde do trabalhador, tá? Nesse período ocorreram 20 atividades, seja uma palestra, seja uma conversa, seja uma visita, ocorreram visitas em fábricas, tá? Isso foi feito, isso foi comércio também, isso foi feito para atender o programa PSE, Estefânia. Isso ainda, gente, foi feito em atenção ao Covid, tá? Esse número alto de 20, atividade educativa, na verdade, foram os esclarecimentos, as fiscalizações que funcionários da saúde aqui de cima acompanharam junto ao comércio local, fábricas, no combate ao Covid-19. Próximo procedimento ainda, atividade educativa, orientação em grupo. A gente teve 0 no período. Tá? Coleta de exame laboratorial. 453 pessoas tiveram o sangue coletado. Tá? Coleta de exame neonatal, o exame do pezinho, né, Estefânia? 7 pessoas, se eu não me engano, lá foi 5 ou 6 lá embaixo, né, que a gente viu nas telas anteriores. Testes HIV, não fizemos. Teste de sífilis, não fizemos. Teste rápido para gravidez, foram 9. Teste de GG e GM foram 244, que é o teste do Covid. Tá? Escuta inicial, 3.776. Essa escuta inicial, eu gostaria de uma definição para ela, para esclarecer. Pessoal, é uma soma das pessoas que passam pela unidade e que vão receber atendimento. Na verdade, é a soma dos números anteriores que a gente já explicou aqui, que tiveram procedimento ou atendimento, mas a soma do que foi registrado, 3.776 pessoas. Acolhimento com classificação de risco, 597 pessoas. São as pessoas que chegaram passando mal na unidade e que precisaram de alguma intervenção ali para que os cuidados fossem tomados, né? Aferição de pressão, 2.567 pessoas. Próximo, Joaquim. Imunização, pessoal. A gente vai falar agora das vacinas, né? A imunização nada mais é do que as vacinações que são obrigatórias dentro do calendário anual. E é bastante extenso o tipo de vacinas que hoje o SUS disponibiliza e é obrigatório. Eu vou pedir auxílio para um técnico me esclarecer sobre essas abreviações quando eu não souber responder, pessoal. BCG. BCG. BCG é a vacina contra a tuberculose que o bebê recém-nascido toma. Essa BCG é uma vacina específica para recém-nascidos, para evitar a tuberculose, pessoal. A hepatite B, a gente sabe que na BCG foram 11 recém-nascidos vacinados. Depois a gente tem a vacina da hepatite B, que é uma configuração da doença. 79 pessoas foram vacinadas.
O rotavírus pneumo é um vírus que causa pneumonia, pneumo 10. Ah, perdão, pessoal. O rotavírus é uma... É uma vacina que combate as formas graves de A pneumo diarreia 10, a nas rotavírus, crianças. a rotavírus é uma vacina que combate formas graves de diarreia, pessoal. 35 crianças foram imunizadas contra essa diarreia mais severa. Pneumo 10 Outras formas graves de pneumonia. são formas mais graves de pneumonia, 55 crianças foram imunizadas. Pneumo 23 Outro tipo de pneumonia. é um outro tipo de pneumonia que a classe médica conhece, que também existe uma vacina específica. Três crianças foram vacinadas. A meningo ACWI é contra a meningite infantil, né? Contra a meningite, essa vacina ela foi criada para ser aplicada no adolescente. Ela é infantil, na verdade, ela foi criada para o período da adolescência. 24 adolescentes fizeram uso dessa vacina. A meningo C, 70 pessoas fizeram uso. Ela é destinada ao público infantil. E a dupla adulto foram 73 pessoas imunizadas. Vacina antitetânica. Trata-se da vacina antitetânica. Depois tivemos a febre amarela, 89 pessoas. Depois tivemos a VIP polio inativada, 51 pessoas. Próximo, Joaquim. Ainda continuando, a DTP, na verdade, foram 52 pessoas. Difteria, tétano e coqueluche. Tá? 52 pessoas imunizadas. DTPA, 11 pessoas. Que é a vacina de duplo adulto específica para gestantes. É a vacina duplo adulto específica para gestantes, pessoal. 11 pessoas foram vacinadas. HPV, 65 pessoas. Essa vacina é destinada ao público adolescente. Depois temos a hepatite A, que é uma outra configuração da doença. Foram 17 pessoas. A influenza, que é H1N1, 387 pessoas. VOP polio oral, foram 233 pessoas, que é a gotinha na língua. A varicela, 423 pessoas. Contra a catapora. A penta, né, Stefânia? Não, varicela. A varicela também é contra a catapora, tá? 423 pessoas. A penta é uma composição que combate hemófilos influenza, difteria, tétano e coqueluche no bebê, pessoal. SARS-CoV é o Covid, né? Até então a gente não tinha vacinado ninguém. O trabalho começou efetivamente após, né, no mês de janeiro. A raiva foram 3 pessoas que precisaram ser tratadas. Tríplice viral, 219 pessoas. Que é a vacina do sarampo, do cachumba e da rubéola. Essa tríplice é para sarampo, cachumba e rubéola. Próximo, saúde na hora emergencial. Esse é um atendimento voltado ao Covid-19 que ocorreu por um período dentro do horário noturno, tá, pessoal? Pode seguir, Joaquim. Nesse período noturno foram apontados os seguintes números. A gente tinha a doutora Charlane, no período de 3 meses ela atendeu 199 pessoas. A enfermeira atendeu, ou no caso, enfermeiros, Elaine Wellington, 248 pessoas. E o técnico de enfermagem atendeu 279 pessoas. A Rita, 279 e a Maiara, 5 pessoas. Tá? Próximo. Regulação. Próximo.
Consultas médicas dentro desse período noturno, tá, pessoal? Que compõe o período de 4 meses, tá? Então, consultas de especialistas. Acumulou-se dentro do período 336 consultas no semestre. Se a gente for transformar isso em consulta dia, dá em média 2 consultas e meia por dia. Tá. Pessoal, eu estou me antecipando aqui. Consultas médicas nos hospitais da região. Hospital Estadual, Hospital de Base, Lauro de Souza Lima e AME. Esses 4 hospitais que eu citei, eles fazem a composição externa do município no que tange a nossa necessidade de exames que precisam ser realizados e consultas médicas de caráter específico, determinada especialidade. Então, dentro disso, quem que gera essa necessidade? São os médicos que atendem, tá? A composição de todos os médicos. Quando ele entende que ele tem um caso um pouco mais delicado para tratar, ele necessita do quê? De resultado de exame, tá? Então, ele solicita o exame e esses números que compõem esse total que eu vou citar é oriundo disso, da solicitação médica do município. E a mesma coisa acontece com a consulta especializada, né? Olha, o caso do senhor me preocupa, eu vou indicar que o senhor procure um especialista do seu problema na cidade de Bauru, tá? Então, a gente tem a central de regulação, que é o CROSS, que são vagas disponibilizadas para o município. A gente tem um departamento que todo dia fica monitorando o CROSS e a gente fica aí peneirando a disponibilização dessas vagas para encaixar a nossa população, tanto em exames de especialidade, quanto em consulta de especialidade, tá? Então, nessa configuração, a gente mandou para Bauru, para a consulta, 336 pessoas, ou 338, me perdoe, 336 pessoas para a consulta médica e 224 pessoas para exames especializados. Tá bom? Próxima, Joaquim. Novo Hospital Santa Luzia. Essas pessoas foram destinadas, dentro da mesma concepção que eu expliquei no quadro anterior, para o Hospital Santa Luzia. Consulta no pronto-socorro, 1.321 no período. Atendimento em especialidade, foram 70. Quase todas, pessoal, naquele médico lá, o Dr. Rodrigo, que atende ortopedia, tá? A gente consegue essas vagas aí por Duartino, ajuda bastante. Foram encaminhados a título de exame, radiografia, 260, ultrassom, 73, eletrocardiograma, 52. Internações ocorreram no Hospital Santa Luzia. Adultos, 70 pessoas, crianças, 7, e obstetrícia, que são as gestantes, 5. Próximo, por favor. Assistência farmacêutica. Próximo. Atendimentos. Receitas atendidas. Pessoal, isso é o que chega na farmácia, tá? E é o que a gente tem condições de disponibilizar para os munícipes que a gente atendeu. Então, as receitas, nesse período de 4 meses, foram atendidas 5.602. Medicamentos dispensados, o que é isso? É um número altíssimo, 268.896 dentro do período. Isso é o quê? Isso é a unidade de medida que a gente utiliza para fazer a dispensação. Então, essas 5.602 receitas geraram a dispensa de 268 mil comprimidos, tá? Não é um frasco de xarope que está contabilizado, não é uma cartela de dipirona com 10. São 10 comprimidos de dipirona e assim vai, tá? Então, por isso que o número é alto.
o fator de conversão que a gente trabalha, a unidade de medida, é comprimido. Então, a gente tem 5.602 receitas, 268.896 comprimidos dentro do período. Preservativo feminino, nada. Masculino, 300, perdão, gente. Eu peço que me perdoem, eu estou reconhecendo esse quadro hoje. Eu não conhecia esse quadro, então, da mesma forma que vocês estão tendo a oportunidade de analisar, eu também estou tendo. Então, preservativo feminino saíram 398, preservativo masculino 200, numa outra configuração 1.246, e lubrificante 300 unidades foram disponibilizadas à população. Próximo. Procedimentos. Fraldas descartáveis, todos os tamanhos. Se a dispensação de fraldas geriátricas, pessoal, que é disponibilizada aos pacientes do município, que infelizmente fazem uso. Então foram 800 pacotes. Pacientes cadastrados para o uso desses 800 pacotes, 32 pacientes no período. Processo de alto custo, foram feitos 100 unidades de processos, que são os medicamentos que são fornecidos pelo Estado. Para isso, demanda o quê? A elaboração de um processo que é feito na farmácia, encaminhado para Bauru, e quando o medicamento ele compõe o alto custo, a gente deixa de fornecer para a nossa população, e esse fornecimento é feito através do Estado. São poucos os medicamentos que se enquadram, infelizmente, mas ajuda muito no resultado final aí do auxílio à população. E bolsa para ostomizados. São as bolsas de colostomia, pessoal, né? Aquelas bolsas que as pessoas usam no abdômen. 6 pessoas estiveram fazendo uso nesse período. Próximo, Joaquim. Distribuição de medicamentos. Aí são medicamentos específicos, pessoal, dentro daquela concepção. Para as pessoas, para os diabéticos, 10.547. Para as pessoas que sofrem de pressão arterial, 24.452. A gente tem os insulinos no município, tá? Paciente insulino dependentes, foram atendidos 100 pessoas, foram doadas. Essas doações, elas são entendidas como distribuição gratuita, tá? Então, por isso aí o termo doação. Seringa, 8.431 seringas, tá? Para essas pessoas. Insulina especial de longa duração. Foram 20 frascos. Cada pessoa necessita de um tipo de insulina, tá, pessoal? O diabetes, ele tem várias formas de se apresentar. E para cada forma demanda uma insulina. Então, por isso que a gente tem esse desmembramento. A insulina de longa duração, foram 20 pessoas. A insulina, no caso Alantus, né? A insulina Humalog, foram 17 pessoas. Lancetas é a faquinha que corta o dedo, foram distribuídas 20.650. A tira reagente é o que faz a leitura do sangue, né? 27.100. Os aparelhos são os aparelhinhos parecidos com aparelhos de pressão, que é que dá o número no leitor digital para saber se a insulina está legal ou não. Foram distribuídos 17 unidades. Tá? Eu não sei se eu falei tira reagente, mas foram 21.700. A insulina NPH foram 83, tá? E a insulina regular foram 27 distribuídas. A gente tem uma preocupação muito grande com o quadro de insulinos. Hoje todos os pacientes da rede pública de saúde
a gente não deixa faltar esse tipo de medicamento que é bastante grave, né, a falta para quem usa. Próximo, serviço de vigilância sanitária. Próximo. Aí são os números aí de responsabilidade da Fátima, pessoal. A Fátima é diretora da vigilância e ela que monitora, informa também no sistema, e é o que a gente tem hoje de números de ações realizadas. No caso, procedimentos realizados. Atividades educativas para o setor regulado, 24 atividades. Setor regulado, Fátima, é o quê? São as visitas feitas em relação ao Covid nas fábricas, principalmente. Cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária. 0. Não foi solicitado ao departamento, na verdade, nenhum cadastro novo, nenhuma abertura de empresa nova. Isso é feito pela prefeitura, não há essa necessidade em se tratando de MEI. Inspeção dos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária. Foi feito em apenas um. Recebimento de denúncias e reclamações. Foram feitas 6. Atendimentos a denúncias e reclamações. 6. Então todos foram cumpridos. Inspeção sanitária de serviço de alimentação, 112. Pode me corrigir se eu estiver errado, mas inspeção no comércio local que faz a venda de produtos alimentícios, né, Fátima? Para ver se está tudo em ordem, dentro da sua validade e nos termos de higiene que preconiza a vigilância. Próximo. Licenciamento sanitário de serviço de alimentação. 0 também, né? Educação e comunicação em Visa, 44. O que é isso? São também uma outra composição de visitas que são feitas em escolas e creche e também no comércio local, a título de educar a população. Análise de projetos. Foram feitas 2 análises de projetos apenas. Alvará de habite-se. 2 alvarás de habite-se apenas. Próximo, Joaquim. Coordenação. Coleta de água. Foram feitas 20 coletas de água para análise. Desses resultados com alterações de água tratada. 20 apontamentos. Então, subentende-se que foram feitas 20 coletas e das 20, as 20 apresentaram resultados com alterações. Coleta de água não tratada, 0. Resultados com alterações de água não tratada, 0. Próximo, Joaquim. Dengue, zika e chikungunya. Arbovirose. Existe uma sala que foi instituída para o combate, chamada Sala de Arbovirose, pessoal. Esses números se apresentam da seguinte forma dessa sala. Casa a casa, intensificação, trabalho feito pelos agentes comunitários da saúde e a soma de todos aí na composição. Foram feitos 3.336 de casa a casa, ou seja, 3.336 casas receberam a visita no combate. Destes, 238 foram dos agentes comunitários de saúde. Bloqueio e controle de criadouros, 0, nenhum foi feito. Pontos estratégicos, 21 pontos. São situações de maior exposição, né? Tá, pessoal, só uma observação da responsável. No caso do bloqueio, o Estado mandou parar, por isso que está zerado. Os pontos estratégicos seguindo são locais que caracterizam maior incidência de casos em função de descuido, seja lixo, seja poças, seja
algumas residências com descuido em relação aos criadouros, né? Imóveis especiais, atenção constante. 85 imóveis especiais. Pessoal, esses imóveis especiais aí destinam atenção sobre o cemitério, sobre indústrias, né, que tem seu pátio grande e precisa de uma análise mais especial devido ao seu fluxo de pessoas, resíduos de matéria-prima, já que são empresas, e espaço propriamente, né, que são grandes áreas, por isso denominados especiais. Próximos, serviços de referência em saúde do trabalhador. Próximo, procedimento / serviço. Medicina do trabalho. Nós tivemos 0 atendimento no município. Acidente de trabalho, graças a Deus, 0 atendimento no município. Vistorias realizadas em ambiente de trabalho, consequentemente 0. Atividade educativa em saúde do trabalhador, 20. Essa atividade educativa em saúde são discussões, são palestras, são rodas de conversa, né? Nas fábricas também, em campanhas nas unidades, quando a gente solicita a presença dos profissionais das empresas, e a gente desenvolve nessas oportunidades algumas atividades de conscientização, chamadas atividades educativas em saúde do trabalhador. Próximo, serviço de vigilância epidemiológica. Próximo, ações de núcleo de informações em saúde. Notificações registradas no SINAM. SINAM, pessoal, é uma ficha específica para a gente apontar situações de acidente de trabalho. Me corrijam se eu estiver errado. Graças a Deus não tivemos nenhum registrado no período. Pode ser casos confirmados de doença também, tá? E acidentes de trabalho. Notificações de dengue e dengue online, que é um portal disponibilizado para informar. Essa soma, a gente teve apenas um caso no período. E declarações de nascidos vivos registrados no SIM-SINASC, 0. Declarações de óbito registrados no SIM, 5. Então, o SIM-SINASC é um programa que informa o nascimento de bebês vivos no período. Não tivemos nenhum. E declaração de óbito, né? É um programa chamado SIM, e a gente teve o registro de 5. Perdão, eu estou invertendo, tá? Declaração de óbito registrado, não tivemos. Declaração de óbito registrado no SIM, 5 pessoas. Declaração de nascidos vivos registrados no SINASC, 0. Ok, a gente está... É o contrário, tá certo, está correto, pessoal. Não tivemos nenhum caso negativo nesse sentido, de acordo com o que está explícito ali. O próximo, transporte da saúde. Está todo mundo cansado já, né, pessoal? Esse ano acho que quiseram me sacanear, tem muita informação para falar, mas vamos lá. Cidadãos atendidos. Quadrimestre. De novo, lembrando, a gente está tratando do terceiro quadrimestre. A gente tem 2 cidades referenciais. O Bauru. Por que vocês vão notar um aumento muito acentuado no número informado? Eu tenho a obrigação de informar porque isso eu fui me inteirar. Antigamente, para Bauru, o responsável pelo transporte, por exemplo, no segundo quadrimestre, ele só apontava para essa reunião nossa as viagens que ocorriam dos ônibus, que vão uma viagem antes do almoço, de manhãzinha,
e uma viagem à tarde. Então, pensando no ônibus que está rodando, existe uma coerência. 318 viagens para Bauru no primeiro quadrimestre, 321 viagens para Bauru no segundo quadrimestre. Por que 740 viagens no terceiro quadrimestre? O ônibus rodou o dobro? Não. Porque se somou ao terceiro quadrimestre as viagens feitas por pequenos veículos. São as ambulâncias, os carros, que socorrem durante o dia diversas situações para a cidade de Bauru. Tá? Então, dentro desse raciocínio, assim se manifesta toda a coluna do terceiro quadrimestre do ano passado. Então, Bauru 740, Duartina 722 viagens de ônibus ou carro pequeno, de qualquer natureza, pessoal. Jaú, 37 viagens, Botucatu, 13 viagens, São Paulo, 12 viagens, Agudos, 1 viagem, São José do Rio Preto, 0, Curitiba, 0, Santa Cruz, 0, Álvaro de Carvalho, 0, Campinas, 0, Lins, 1 viagem, Lucianópolis, 2 viagens, Espírito Santo do Turvo, 2 viagens, e Marília, 8 viagens. É compreensível, porque a gente está submetido à DRS de Bauru, e a gente diretamente é submetido também como referência ao Hospital de Duartina. Então, por isso, um número muito expressivo se tratando dessas 2 cidades citadas. Próximo, viagem município. O mesmo raciocínio foi adotado, tá, pessoal, para viagens dentro do município. Quando o ônibus estava rodando, 111 saídas dentro do município. Agora, com todos os carros contabilizados. Então, assim, em Cabralha Paulista, 759 corridas dentro da cidade. Horto, sem Alqueires e zona rural, 371 viagens. Transporte de paciente, Duartina e Bauru. Transferência, pessoal, 12 viagens. São pessoas que precisam, que não estão na programação, que não pegam o ônibus. Está no hospital em Duartina internado, solicita-se uma vaga por lá, tá? Essa é a conta. Então, o município de Cabralha, mesmo estando internado em Duartina, tem a obrigação de ir até Duartina com um veículo nosso e deslocar até Bauru, tá? Então, nessas circunstâncias, foram atendidas 12 pessoas. Alta de pacientes. Então, foram resgatadas, buscadas 18 pessoas até esse terceiro quadrimestre. Próximo, Covid-19. A gente vai passar os dados do Covid-19. Específico, tá, pessoal? A gente sabe que a gente tratou desse assunto já em telas anteriores, mas fazia a composição de números totalitários, e aqui não, aqui é específico também. Próximo. O boletim. Esse boletim, ele é atualizado no sistema da Prefeitura e da Câmara também, gentilmente aí pelo Joaquim, que cuida disso para a gente. Muito obrigado, viu, Joaquim, por estar cuidando disso, sempre com preocupação. Esse número é atualizado, segundo a última atualização que a gente teve no município, em relação aos dados que são divulgados pelo Adolfo Lutz, tá? A gente tem a seguinte configuração hoje no município. A melhor proteção é a informação. Então, assim, nós temos 5 casos suspeitos. Caso suspeito, pessoal, são as pessoas que colheram o SUAB e que a saúde nossa está no aguardo da divulgação do resultado. Pode ser positivo ou negativo, tá? 01 unidade, confirmados em acompanhamento. O que é isso? Confirmado em acompanhamento é o que a gente tem no município hoje, o chamado paciente que compreende aqueles 14 dias cruciais, que ele está com o vírus, ele está contaminado, e se em contato com outras pessoas, ele vai fazer a transmissão no mesmo, tá? Então, nós temos apenas uma pessoa no município
que essa pessoa está sendo acompanhada pela saúde e monitorada. Tá? E a contrapartida da pessoa que se encontra nessa situação é fazer o isolamento social, é estar de quarentena. Então, graças a Deus, apesar de tudo que a gente está vendo, a gente tem um número reduzido de suspeito e a gente tem um número muito reduzido de pessoa que, se entrar em contato com um de nós, vai nos transmitir o vírus. Tá? 149 pessoas nesse momento. São pessoas que passaram por essa fase de contaminado e transmitindo e hoje estão aí seguindo com suas vidas normais, estão curados, tá, pessoal? Então, às vezes existe uma confusão, nossa, 149 pessoas. Então, tem que entender essa distinção. Essas 149 pessoas já se curaram e já não transmitem mais o vírus para ninguém. 692 são os casos descartados. O que é isso? São pessoas que procuraram as unidades de maneira geral, com sintomas clássicos da doença, que foram submetidas aos testes e que, graças a Deus, não confirmaram positivo para o Covid-19. E, por último, a gente tem 2 óbitos no município confirmados até o momento e a gente espera que assim permaneça. Próximo. As informações apresentadas nesta prestação de contas, referente ao 3º quadrimestre, de setembro a dezembro de 2020, foram extraídas dos sistemas corporativos da saúde, a saber. Próximo. Aí algumas informações técnicas, tá, pessoal, da parte de sistema, da onde a gente insere essas informações, da onde a gente extrai essas informações, da onde a Ivanilda compila todos os dados numa composição da nossa produção, da onde ela exporta para o Ministério da Saúde e da onde a gente é contemplado com os recursos repassados ao nosso município pelo governo federal, estadual, enfim. Próximo. Importante. Gestão atual 2021. Próximo. Eu gostaria de fazer uma pequena explicação para vocês com relação a algumas decisões que foram tomadas e foram necessárias para a saúde. Infelizmente, não agrada a ninguém, não é motivo de satisfação para ninguém, mas são números, são alterações que precisam ser demonstradas. Com a nova gestão, algumas coisas mudaram. Em se tratando de funcionários de carreira que estão fora da folha de pagamento da saúde, tá, pessoal? Funcionários que sempre estiveram no quadro, que estiveram da administração anterior nos últimos 4 anos, na saúde diretamente, tá? E que hoje, por um motivo peculiar, não estão compondo o quadro. Então, começando pelos funcionários de carreira, a Maria Fernanda, ela era assistente social, tá? E hoje ela não está mais conosco, ela está na Secretaria de Assistência Social como gestora, tá? A Fernanda, tá bom? Nova secretaria. A Yara Cristina Trindade, ela solicitou um afastamento por 2 anos, então nesse momento ela não está compondo o quadro. A Cíntia Raquel Tinelli também pediu um afastamento por 2 anos, também não está compondo o nosso quadro. A Vera Lúcia de Souza Verinha também pediu afastamento por 2 anos, também não está compondo o quadro. Essas pessoas que estão afastadas, elas pediram gentilmente o afastamento por questões particulares e, depois de uma análise técnica criteriosa com os profissionais de cada setor, a gente entendeu que poderia ir de encontro ao pedido. Então, essa desvinculação, gente, ela é muito pacífica, é muito amigável, e todos estão com a porta da saúde, da prefeitura aberta, para voltar no momento que bem quiser. Então, não tinha por que não autorizar, se depois de uma análise técnica a gente via que dava para tocar.
Então, tem essas 4 situações. A próxima tela. Contratações terceirizadas. Essas contratações terceirizadas, ao longo dos anos aí anteriores, também estavam fazendo parte do grupo da saúde, pessoal. Tá? Eu vou elencar alguns profissionais, diga-se de passagem, trabalharam aí com maestria em prol do município. A Elaine, a Pio, né? Ela foi desligada no início da gestão atual, por ser uma funcionária terceirizada. A Rita Belay também foi desligada. A Daiane Cabreira Menezes também foi desligada. A doutora Charlane Félix também foi desligada. O doutor Ronaldo também foi desligado. O Cláudio Jimenez também foi desligado. O senhor Laércio de Oliveira também foi desligado. Tá? Todos eram funcionários terceirizados da empresa MedServe. Todos passaram por um crivo, por uma análise técnica da saúde, não é o Adriano, o secretário, que está dizendo. Não tenho conhecimento técnico para decidir sobre isso. Só que cada caso foi tratado com bastante seriedade, bastante preocupação. E a gente pode assegurar que nenhuma especialidade, nesse momento, nenhum profissional está fazendo assim, está prejudicando de forma direta o atendimento da população. Tá? Todos estão sendo atendidos, todos estão tendo as suas especialidades que eram disponibilizadas para o município, continuam da mesma forma, tá, pessoal? Então, assim, houveram alguns desligamentos, porém, o serviço que era oferecido continua sendo oferecido, exceto o horário noturno. Esse, infelizmente, a gente não teve condições de manter, porque se tratava de dispêndio aí de recurso do Tesouro e acabou culminando aí uma dívida crescente, que tecnicamente, financeiramente falando, a gente via que não tinha como reverter. Tá? Então, algumas coisas foram decididas de cunho técnico, tanto profissional em saúde como técnico financeiro. Tá? Mas fica aqui meu agradecimento a todos esses profissionais que tiveram a oportunidade, através dessa empresa terceirizada, de trabalhar conosco. Próxima tela. Ainda, com base em tudo isso, a gente teve uma redução de 13 funcionários ali, e de todos esses 13 funcionários que foram desligados ou pediram afastamento não remunerado, houve uma redução na folha de pagamento. Tá? Fazendo a consideração de quem entrou, os outros foram todos remanejados. A gente contratou a Franciele para ser enfermeira no lugar da Estefânia. Ela precisou assumir a vigilância epidemiológica. Em algum momento ela tinha que se desligar da função do PSF. Como lá embaixo tem que ter uma enfermeira às 8 horas por dia, a Franciele entrou. Então, assim, a gente colocou ela para tomar conta da unidade de saúde Cleide Maria Baragatti Cassini, e o Giovanni, que entrou no lugar da Iara, que pediu afastamento. Né? Então, esses dois eu não tive como remanejar dentro do quadro, pessoal. Agora, todos os outros profissionais, a gente fez o remanejamento. Tá? E, consequentemente, o horário noturno, ele também foi reduzido. Então, a gente conseguiu, com a redução do horário noturno, que tecnicamente se mostrou inviável, porque, primeiramente, a gente esperava um recurso para complementar esse pessoal na folha de pagamento. Infelizmente, não aconteceu. Né? E depois, a demanda nossa não foi suficiente para justificar a permanência desses profissionais. Fato esse que a gente acabou abrindo o atendimento a todos os munícipes, independente da finalidade, já não era mais só o Covid. Então, as unidades funcionam até às 6 horas da tarde novamente, nesse momento. Existe um estudo para a gente, de uma forma diferente, estender alguns plantões durante a semana, no período noturno, tá? Mas isso tem que ser feito com bastante critério, porque a gente não consegue, que nem eu falei, por mais que o secretário anterior tenha tentado
E eu acredito que ele tentou muito essa ajuda financeira junto ao governo, ele não conseguiu. E não foi falta de tentar. Eu tive várias conversas com ele, mas infelizmente isso culminou num acúmulo de dívidas impagáveis. Então a gente tirou esse período noturno. E o resultado disso, gente, é a desoneração da folha de pagamento. Quer dizer, com a saída, infelizmente, desses profissionais, a gente reduziu a despesa da saúde em pessoal na casa de R$ 40.000 mês. Tá? Então é uma decisão que foi tomada técnica em saúde, técnica administrativa. Tá? A gente sabe que a saúde não tinha remédio, que foi uma grande discussão, então poderando todas as vertentes de uma série de discussão, algumas coisas precisavam ser decididas, tá? E a gente espera que esses R$ 40.000 aí, ele possa complementar na nossa farmácia, de forma que a gente possa melhorar um pouco as condições de fornecimento de medicamento à nossa população, haja visto que o nosso município é pobre, os recursos são escassos, né? E a população, de maneira geral, precisa, e é um direito deles, né? Então, eu quis fazer essa demonstração para vocês, que também não deixa de ser uma forma da gente tentar ajudar e demonstrar a preocupação da gente em equalizar da melhor maneira possível as coisas que a gente vê que precisa ser melhorada. Próxima tela. Demais, eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui, peço desculpa pela extensão das informações, foi muito cansativo, e agradecer novamente ao Laércio, que proporcionou aí a coleta de todas essas informações, e que a gente possa seguir num caminho aí de decisões corretas também, para a melhoria contínua da saúde, que foi o que ele sempre defendeu. Muito obrigado a todos.